As you can see, I've learned English all by myself and 100% for free without studying. And in this video, I'm gonna talk about the whole process of how did I became fluent in English. I'm gonna put in here all the details and hopefully you're gonna do the same to learn as well. Hello friend, welcome to your Christian Productivity channel. I'm Luciana Sampaio. Antes de partir diretamente para todo o processo de como aprendi inglês sozinha, eu vou citar aqui que durante esse vídeo eu vou simplesmente mencionar as técnicas. Eu não vou explicar como cada uma funciona especificamente, porque senão esse vídeo duraria 10 horas, mas eu tenho vídeos falando de cada uma das técnicas que eu usei, então você pode conferir na playlist de inglês do canal. A minha dica é que você veja esse vídeo completo, porque assim você vai entender tudo o que eu fiz, e você vai ter em mãos um caderno e uma caneta, porque toda vez que você reparar que eu mencionar um vídeo que vai te ajudar no seu processo de aprendizado, você vai anotar esse nome desse vídeo para conseguir assistir depois. Dessa forma você não vai ter dúvida de qual técnica deve usar para melhorar determinada área do seu inglês. Como eu aprendi sem ter nenhum recurso, eu lembro muito bem que um dia uma colega estudava em uma escola de idiomas e ela me indicou lá para que eu também me tornasse aluna. E daí eu e minha mãe separamos um dia para fazer a visita na escola, para conhecer tudo. E nós fomos e conhecemos a metodologia, como funcionavam as aulas, conhecemos os professores e tudo mais. E depois disso, a atendente ou vendedora nos levou para uma sala para que ela começasse a falar sobre os valores daquele curso. Eu não lembro exatamente quanto ficou para estudar ali mensalmente, mas eu sei que só os materiais iriam custar mais de R$1.000, algo que era impossível na minha realidade naquela época. Inclusive até hoje, gente, quem tem condição de pagar R$1.000 em um material para aprender outro idioma, sendo que tem material de graça na internet? Eu me recordo muito bem que eu e minha mãe saímos daquela escola péssimas. Eu me arrependo muito de algum dia ter feito ela passar por isso. Eu sabia que nós não teríamos condição de pagar por aquele curso, mas eu insisti, ela foi e depois me arrependi. Mas por que eu tô contando essa história aqui pra vocês? Porque eu queria demonstrar a cada um de vocês que é possível aprender, apesar de não ter os recursos necessários. Eu não tive ninguém investido em mim, a não ser a confiança da minha mãe, como eu falei naquele vídeo sobre o talento. Ela nunca duvidou que eu conseguiria aprender sozinha, e isso serviu de combustível para que eu me tornasse fluente. Mas eu quero muito que por meio da minha história você entenda que é possível aprender sim, apesar de não ter todos os recursos que você gostaria. Mas ok, Lu, o que você fez em primeiro lugar para conseguir ter contato com o inglês e para conseguir aprender de fato? Eu creio que a principal estratégia que eu usei no começo foi o input compreensível, ou comprehensible input, mas eu usei de uma forma que para mim era imperceptível. O linguista que criou essa estratégia, ele basicamente fala que nós precisamos adquirir uma língua ao invés de aprendê-la. O que isso significa? Que nós precisamos criar um ambiente de imersão para que a gente aprenda a viver aquela língua. Por isso é fundamental estar exposto ao inglês todos os dias da sua vida se você quer se tornar fluente. Então, desde que eu sou muito nova mesmo, eu simplesmente assisto tudo o que eu posso em inglês. Absolutamente tudo o que eu assisto, tudo o que eu escuto é em inglês. Atualmente também tenho estudado espanhol, então eu escuto algumas coisas em espanhol. Mas desde que eu sou muito nova, o idioma que era presente nos conteúdos que eu escutava, que eu via, era o inglês. E não tem uma explicação. Muitas vezes as pessoas perguntam, Luciana, por que você começou a aprender inglês? Basicamente porque eu amo essa língua. Eu sempre achei uma língua incrível e eu sempre amei a forma que as pessoas falavam, e eu falei, nossa, isso é muito legal, eu quero ouvir mais sobre isso. Não com o objetivo de aprender, mas simplesmente porque eu sempre amei ouvir o inglês. Outro ponto que contribuiu também é que eu tive sempre pavor de dublagem. Eu nunca gostei de ver as pessoas mexendo a boca lá e estar ouvindo outra coisa. Pra mim era algo que não tinha cabimento. Eu sempre tive horror à dublagem. Isso fazia com que, por mais que fosse difícil pra mim, eu escutasse tudo em inglês. Os conteúdos, filme, série, tudo. E outro ponto é que eu passei por aquela fase adolescente em que as pessoas não consideram as músicas brasileiras, então eu falava, música brasileira não é boa, eu não gosto de música brasileira. Com isso eu só ouvia música lá dos Estados Unidos, e isso também fez com que eu criasse um ambiente perfeito para me tornar fluente em inglês. Se você me perguntar a idade, provavelmente foi a partir de uns 12 anos que eu comecei a escutar tudo em inglês. Eu nunca saí do país, então eu não posso te falar que a imersão é feita somente dessa forma, já que durante anos da minha adolescência
adolescência eu tive contato com inglês diariamente, sem precisar ir para um país que falasse essa língua. E era algo curioso porque eu fazia isso das coisas mais naturais do dia a dia. Então, ouvir música, assistir série, pesquisar por vídeos de exercício físico. Eu lembro muito bem que eu sempre pesquisei os tutoriais lá de como treinar em casa em inglês. Isso era algo muito natural pra mim. Não que alguém falou, nossa, você tem que pesquisar inglês. Mas é que quando eu ia fazer isso, já era algo automático. Eu ia no Google Tradutor, porque não sabia escrever inglês, e pesquisava lá, exercício físico pra fazer em casa. Então eu sempre fui aquela pessoa que acompanhou a Chloe Ting, sabe? Essas pessoas que fazem exercício em casa e que têm todas essas habilidades. Outra coisa é a questão de entretenimento. Eu lembro muito bem, especificamente, que eu comecei a acompanhar o PewDiePie, e aí ele fazia gameplays de um jogo, eu esqueci o nome, mas eu vi a gameplay inteirinha, e isso aí foi algo que eu perdi. Hoje em dia eu não assisto mais esse tipo de conteúdo. Mas eu lembro que quando eu tinha essa idade aí, 12, 13 anos, 14, eu via muita live de jogo, eu passava o dia inteirinho vendo isso. E outra coisa que eu fazia, que era muito comum, era deixar aquele chat da live ativo. Então, enquanto eu estava ali ouvindo a pessoa na gameplay e tudo mais, eu também acompanhava os comentários e ia lendo as coisas em inglês que as pessoas colocavam. Apesar de não saber quase nada, porque foi através disso que eu comecei a identificar as palavras, que eu comecei a entender como é que escrevia e tudo mais. E mais uma vez eu digo, gente, por isso que você precisa muito amar essa língua, porque se eu não tivesse interesse pelo inglês, fazer isso, acompanhar uma pessoa que eu não conseguia entender quase nada que ela falava, e com o passar do tempo eu fui começando a entender, óbvio, e além disso, ler coisas que eu não conseguia muitas vezes entender por completo, é algo que é possível somente quando você ama a língua. Por isso que eu digo que eu comecei a aprender de uma forma muito natural e que eu não comecei a aprender inglês estudando, mas foi dessa forma. Eu estava aqui editando esse vídeo e reparei que faltou eu mencionar dois fatos muito importantes que com certeza contribuíram para o meu aprendizado. Além de eu sempre acompanhar os falantes nativos, eu também acompanhava pessoas que faziam parte desse mundo, embora elas fossem brasileiras. Como assim? Eu tinha o costume de acompanhar aquele casal, Nilce e o Leon. Eles tinham mudado para o Canadá na época, então eles tinham muita referência em inglês, eles falavam muita coisa em inglês, até porque eles têm um canal chamado Coisas de Nerd. É um casal de nerd, gente. Então muitas das referências que eles faziam no canal deles estavam em inglês. Quando eles mudaram, por exemplo, eles falavam que estavam sofrendo com jet lag. E esse é um termo em inglês que eu tinha contato e que com certeza ficou guardado na mente por conta disso. Eu vi esse vídeo há anos atrás e mesmo assim eu me lembro desse termo por conta deles. Sendo assim, você pode reparar que quando eu estava vendo conteúdos de brasileiros, ainda assim tinha o inglês. Até mesmo outros canais que eu acompanhava que faziam vídeos de react, de vídeos da gringa, sabe? Então, os brasileiros pegavam esses vídeos de lá de fora e reagiam, e a gente tinha que ouvir tudo em inglês. Então, eu sempre tive contato com o inglês, apesar de consumir também conteúdos brasileiros. E voltando para a questão das lives e dos jogos, eu não estava sozinha na minha obsessão pelo inglês e obsessão por alguns jogos que estavam sendo lançados naquela época. Há uns 8 anos atrás, quando eu gostava de acompanhar esse tipo de conteúdo, os games demoravam demais para chegar no Brasil. Era muito demorado. E quando chegava, todo mundo já tinha jogado, não tinha nem mais graça. Então, os youtubers brasileiros que faziam gameplay, eles tinham duas opções. A primeira era de esperar até que chegasse uma dublagem ou legenda em português para que ele fizesse a gameplay e as pessoas brasileiras conseguissem acompanhar. Alguns youtubers preferiam por essa opção, mas eu simplesmente não acompanhava ninguém que fazia isso. Eu me recordo que eu acompanhava os youtubers que preferiam a segunda opção, que era jogar o jogo do jeito que estava. Então eles colocavam o áudio em inglês e a legenda em inglês também, e eles iam traduzindo para a audiência deles o que estava sendo dito pelos personagens do jogo. Gente, eu creio que isso ajudou demais. Você vê como os tempos difíceis fazem homens fortes, né? Como diz lá o ditado, fazem mulheres fortes. Mas então o que acontecia? O youtuber colocava lá o jogo e ele começava a jogar. E quando começava a parte dos diálogos, a gente ouvia tudo em inglês, e depois da gente ouvir, quando o diálogo acabava, quando aquela cena finalizava, o youtuber, querido youtuber que estava fazendo a gameplay, traduzia para a gente. E qual o problema disso? Que às vezes o diálogo era muito longo e ele não conseguia traduzir tudo. Então eu precisava, no caso a gente, precisava entender um pouco do inglês, a gente ouvia e tentava captar o máximo possível, porque o youtuber não ia conseguir traduzir tudo. Eu tenho certeza que esse exercício que eu fiz, apesar de não ser intencional, ele me ajudou muito, me ajudou demais a aprender o inglês, a reconhecer as coisas em inglês, porque eu sabia,
olha, eu não posso depender 100% da tradução dele porque ele vai esquecer algumas palavras. Se você faz parte dessa época dos dinossauros no YouTube, me fala aí nos comentários, porque eu vou amar ver todas as histórias que vocês têm pra contar. Mas como eu disse, em muitas das cenas a gente, como a audiência, tinha que se virar pra entender, e isso era super divertido, porque eu amava os jogos, eu amava as gameplays, então nada ia me impedir de ver aquele vídeo. Esses foram os detalhes que faltou eu acrescentar aqui. Agora vamos continuar o vídeo. Ok, você entendeu o que eu fazia com relação às lives? Agora eu vou mencionar um pouquinho sobre as estratégias que eu usava, que na época eu nem sabia que eram estratégias, mas que me ajudaram a aprender. Hoje eu reconheço isso. Com relação às séries, eu colocava o áudio sempre em inglês e a legenda em português. Isso é incrível porque aí você vai sustentar a necessidade de entender aquilo que você está ouvindo, e também é importante usar a estratégia de repetição. Eu sou uma pessoa que não enjoo das coisas. Simplesmente não consigo enjoar de nada. Portanto, até hoje eu tenho séries que são muito queridas pra mim e que eu conheci há anos, que eu assisto há anos, e eu simplesmente não enjoo delas. Friends é um caso muito claro disso. Então eu tenho algumas séries que são do meu coração. Friends, Downton Abbey, Homecoming. Eu acho que essas 3 séries são as principais pra mim. Eu posso assistir essas séries, acho que o resto da minha vida, só elas, e pra mim eu tô feliz. Porque eu sempre usei a repetição ao meu favor. E como eu disse, isso é algo que eu gosto. Então assistir episódios repetidos pra mim era legal porque eu conseguia identificar detalhes que eu não tinha identificado antes. Eu fazia isso em qualquer momento vago que eu tinha no meu dia. Literalmente qualquer momento. Quando eu tava numa fase muito viciada em uma série chamada The 100, eu lembro vividamente que eu estava tão viciada nos episódios que, basicamente, quando eu tomava banho, eu estava ouvindo a série. Então a minha imersão... Por que eu tô falando isso pra você? Não pra que você se torne um viciado em séries, por favor, não faça isso. Mas pra que você entenda que a minha imersão foi tão profunda que foi como se eu estivesse em algum país que falasse o inglês. Então eu tinha assim os meus pais, os meus irmãos, que eu tinha que falar em português, mas o restante de todas as horas do meu dia era vivendo o inglês. Você precisa entender que a imersão é sobre isso. Não é sobre passar uma horinha ouvindo alguma coisa em outro idioma, mas é sobre você passar o dia inteiro, se possível, ouvindo alguma coisa a respeito. E gravar esse vídeo tá sendo muito legal porque assim, eu tô recordando coisas malucas que eu fazia. Você pode pensar, Luciana, você era desocupada, você não fazia nada, mas eu comecei a trabalhar com 14 anos. E antes disso, antes de começar a trabalhar com 14 anos, eu fazia pano de prato, fazia pintura em pano pra poder vender. Enquanto eu trabalhava fazendo as pinturas no pano, eu estava fazendo o quê? Ouvindo série, ou assistindo a série, né? Então, eu colocava ali o episódio no meu celular e ia ouvindo enquanto eu pintava. Quando eu era redatora de artigos, eu fazia a mesma coisa. Não sei como eu fazia isso, mas eu tinha a habilidade de focar em 2 coisas, então eu colocava a série ali no background, então eu ia ouvindo a série, ao mesmo tempo que eu estava trabalhando. Luciana, você era desocupada? Não, eu só fazia tudo enquanto ouvia o inglês. E isso não se limitava somente às séries, mas se expandia para outras áreas da minha vida. Durante toda a minha adolescência, eu tô rindo porque é curioso reviver isso e ver como eu aprendi, é bem legal. Eu, durante toda a minha adolescência, fui obcecada por uma artista em específico. Então, todas as músicas que essa mulher lançava, eu ouvia. Todas as músicas antigas dela, e eu pegava outras versões que ela tinha cantado em show, que ela tinha cantado nisso e naquilo. Inclusive, não era convertida nessa época, eu não vou nem citar a artista. Mas eu era literalmente obcecada pelo trabalho dela, porque eu amava todas as músicas dela. E eu falava, eu preciso aprender a cantar essa música, porque essa música é incrível, entendeu? Eu preciso aprender a cantar. E aí, como é que você vai cantar uma música se você não sabe o idioma? Você vai pesquisar no YouTube como cantar música tal, 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 da cantora tal, tal, tal. Era basicamente isso que eu fazia. E eu encontrava aqueles vídeos, eu até marquei aqui, com a transcrição fonética simplificada ou a pronúncia adaptada. Tinha lá a parte em inglês de como era que escrevia aquela letra da música, e tinha também a parte em que explicava como a gente, que é nativo no português, falaria aquilo em inglês. Ou seja, tinha a representação do som escrita de acordo com algo que um brasileiro entenderia. Eu amava tanto essas músicas, mais tanto, que eu ouvia repetidas vezes. Eu ouvia todos os dias as mesmas músicas durante anos. E também ficava repetindo esses vídeos para que eu conseguisse aprender a cantar. Me recordo também que eu via a letra, então eu via a letra nesses vídeos e também às vezes pesquisava naquele aplicativo Letras, no site, acho que é um site. E daí eu lembro que ficava com essas
palavras na mente. E aí, meus amigos, o meu Anki naquela época era a carteira da escola. Eu não indico isso, inclusive. Eu escrevia, quando eu estava ouvindo a música, tava lá à toa na escola. E começava a escutar a música que eu escutava todos os dias porque eu amava aquela artista. Eu escrevia as músicas que eu conseguia identificar. Então, love, do, make, palavrinhas assim, eu ia escrevendo na carteira pra depois ver se eu tinha escrito certo. Qual é a minha dica? Não use o Anki carteira, use o Anki caderno ou o próprio aplicativo, né? Você não precisa estar ali colocando na carteira da escola. Não tem necessidade. E eu reparo também que tanto na parte da série e da música, eu usava muito o shadowing. Então tudo que eu ouvia e que eu amava, simplesmente sempre amei o inglês, gente. Não tem como eu falar de outra forma, mas o inglês pra mim é algo incrível. Então, quando eu ouvia uma palavra que eu achava muito curiosa, que eu queria saber falar, eu repetia, do jeito que eu conseguia mesmo. Não repetia tudo aquilo que eu ouvia em séries, em músicas e tudo mais, mas eu repetia aquilo que eu queria, basicamente. Então, como primeira dica aqui, se esse vídeo for dividido em dicas, eu falaria isso pra você, que você precisa necessariamente ouvir o inglês todos os dias e fazer com que o inglês se torne parte da sua vida. Mas que ele não se torne parte da sua vida como uma segunda língua, mas como a língua principal. Porque, como eu falei, eu conversava com os meus pais e com meus irmãos em português, mas todo o restante do meu dia estava em inglês. Porque eu era obcecada por essa língua. Até hoje sou mais ou menos. Agora eu sou mais tranquila, mais contida. Mas a principal dica é essa. Se você quer, de fato, fazer a verdadeira imersão, você precisa viver o inglês todos os dias. Inclusive, eu preciso praticar isso no espanhol. Eu não sou a pessoa mais apaixonada por espanhol, eu amo mais o inglês do que o espanhol e tô tentando aprender o espanhol. Talvez esteja me faltando a imersão, essa imersão aí pesada mesmo, porque eu sei que ela me ajudou demais a aprender. Aí, eu finalmente comecei a estudar inglês, porque chegou um momento que lá naquelas lives das pessoas jogando, eu já conseguia entender o que elas estavam falando. Eu lembro também que eu usava o recurso nas lives, voltando para as lives aqui do nada, eu usava aquele recurso de legenda automática. O YouTube era péssimo pra isso naquela época, mas eu usava esse recurso e às vezes quando eu não entendia, eu pesquisava o que aquela pessoa estava falando, porque eu não conseguia entender nada. Mas conforme eu fui fazendo esse processo de ouvir todos os dias e estar ali em contato com o inglês, o meu listening ficou top demais. E aí eu identifiquei um problema, eu falei, ok, eu consigo entender o que as pessoas estão falando em inglês, mas eu não consigo falar. Então acho que eu preciso estudar. Vamos lá, botar a mão na massa. Porque até o momento eu tava fazendo só coisas que eu gostava, tava ali tudo muito tranquilo. Eu comecei a estudar, creio eu, usando o Duolingo. Foi interessante porque no começo eu identifiquei diversas palavras do nosso dia a dia que nós precisamos aprender. Então, how to say food, how to say I'm going to the park now, I'm going to the grocery store. Sabe, esse tipo de coisa eu comecei a aprender com o Duolingo, as palavras mais básicas, house, dog. E eu indico muito o Duolingo se você está no começo do aprendizado de um idioma. Porque se você precisa obter esse vocabulário, vai ter aquela repetição que a gente até se cansa no Duolingo, e isso vai te ajudar bastante a guardar as palavras mais básicas que você precisa. Na minha opinião, o Duolingo não me ajudou a, meu Deus, me tornar fluente em inglês. Eu me tornei fluente por conta do Duolingo, mas ele é um excelente recurso para que você comece. E aí, ok, conforme a minha obsessão com o inglês crescia ainda mais, o meu listening melhorava, e eu tinha as palavras que eu precisava, por que eu ainda não conseguia formar frases? Era algo muito curioso. Aí eu falei assim, bom, agora eu vou ter que estudar de verdade. Duolingo não vai ser suficiente. Eu vou ter que ver um curso, vou ter que ver alguma coisa, mas eu não tenho dinheiro, então tem que ser de graça. Eu encontrei uma plataforma que oferecia esse curso de graça. E o curso era muito bom, eu amei o professor. Mas qual é o problema? Sempre tem um problema, né, no meu processo. Realmente eu consegui, através desse curso, aprender muitas coisas valiosas e que eram básicas, mas que eu não sabia. Por exemplo, o alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. These are the letters from A to Z. Now I know my ABC. Então eu voltei a ser aquela criança. Maravilha, né? Mas tinha coisas que eram muito básicas. Por exemplo, how to say my name, how to introduce myself. So, hi, my name is Luciana. I'm from Brazil. I live in a state that is called São Paulo. I have one brother and one sister. Esse tipo de coisa eu já conseguia falar, porque eu obtive isso ao ouvir muito do inglês, as pessoas falando isso diariamente no meu
ouvido, seja com vídeo, com série, com live e tudo mais, e também com o vocabulário lá do Duolingo, e daí isso fez com que eu desanimasse. Eu obtive muito conhecimento ali que vale muito a pena, que era importante pra mim, e isso eu acho válido, mas ao mesmo tempo eu sentia que eu estava perdendo o meu tempo, porque eu já tinha alguns conhecimentos ali e eu estava revisando aquilo que eu já sabia e aquilo foi me irritando e eu deixei o curso. Aí você pode pensar, Luciana, então daí você desistiu e tudo mais. Não, porque eu sempre amei o inglês, então eu persisti. Daí eu fiz o quê? Eu comecei a estudar com técnicas que eu criava da minha cabeça. Eu falei assim, pra eu conseguir conversar com as pessoas, eu preciso falar. Eu vou procurar plataformas que eu consiga me comunicar com as pessoas, falar inglês, e daí elas vão estar aprendendo também e vão conseguir me ajudar e tudo mais. Ok, fui pesquisar essas plataformas. O que é que eu encontrei? Freaks. I found a lot of freaks there. My goodness. Tinha homens que simplesmente não conseguiam entender que eu estava ali pra aprender inglês e não pra ter um relacionamento virtual. E eu falei assim, ai, zero paciência. Vou parar de usar isso aqui não vai dar certo pra eu conseguir aprender a falar inglês. Eu não conheço ninguém que fala inglês. Eu não consigo usar a internet pra poder aprender porque só tem freaks there. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar comigo mesma. Eu literalmente comecei a falar comigo mesma sobre o meu dia a dia. Então, quando eu acordava, eu ia narrando aquelas coisas que eu ia fazendo. O que eu tinha comido, que horas eu tinha acordado, quando eu fui pra escola, o que eu fiz na escola, o que eu conversei com tal pessoa. E a partir daí, eu vi que o básico estava saindo. Eu tava conseguindo me comunicar falando do meu dia a dia. Mas eu vi a necessidade de eu falar de outros assuntos. Então, eu literalmente comecei a ligar a câmera do meu iPad. Eu só ligava a câmera do iPad porque eu vi essa dica em algum vídeo espalhado pela internet falando que eu precisava gravar a minha conversa comigo mesma, pra que eu identificasse os meus pontos que precisavam de ajuste, né? Os meus erros e tudo mais. Aí eu ligava a câmera do iPad e ficava 1 hora conversando ali comigo sobre assuntos que eu tinha interesse. Assuntos que eu não ia conversar com ninguém, que eu gostaria de falar, mas eu não tinha ninguém pra poder conversar. A pessoa com pouco amigo é triste, né? Mas pelo menos isso me deixou fluente, né? Beijos e abraços. Então, eu tenho alguns registros de eu falando com eu mesma, me talking to myself. E a qualidade péssima mesmo, porque eu gravava com a câmera da frente do iPad. Outra coisa que eu fiz relacionada a estudo mesmo foi começar a ler em voz alta. Eu vi essa dica também em um dos vídeos espalhados por todos os que tem de inglês na internet. E eu falei, bom, vou tentar fazer isso. Mas eu adaptei a estratégia. Porque o que eu fiz? Eu basicamente lia o capítulo do livro que eu gostava em português e depois lia em inglês. Isso eu expliquei naquele vídeo lá de como ler em inglês, como melhorar sua fala, alguma coisa assim. E você vai reparar que eu fazia isso justamente para que eu não tivesse curiosidade com relação à história e para que quando eu estivesse lendo em inglês, eu tivesse foco principalmente em obter vocabulário, ficar de olho na minha pronúncia, em de fato estudar o inglês ao invés de simplesmente saber a história daquele livro. E aí com essas duas dicas simples, que são falar comigo mesma e também ler em voz alta, eu comecei a falar inglês. Mas é claro que não foi com 2 meses que eu comecei a fazer isso que eu me tornei fluente. Eu precisei ficar meses e meses e mais meses praticando, até que finalmente eu me tornei corajosa o suficiente para postar o meu primeiro vídeo no YouTube. E eu decidi que no meu canal eu falaria de cristianismo e produtividade. O meu primeiro vídeo eu postei, acho que foi o segundo também, e no terceiro o meu vídeo simplesmente blow up, que a gente fala no inglês, né? Porque eu fiz um vídeo falando em inglês e falando como a pessoa tinha que fazer pra poder melhorar o listening dela, sem gastar nada, sozinho e tudo mais. E esse vídeo explodiu, ele viralizou e meu canal começou a crescer e as pessoas começaram a chegar e falar assim, eram professores inclusive de inglês. Luciana, como assim você nunca saiu do país e você tem um inglês desse? Como você fez isso? E além disso, pessoas que moravam nos Estados Unidos falando, Lu, seu inglês é muito bom, dá mais dicas e tudo mais. E aí eu comecei a fazer mais vídeos de inglês. Mas por que eu tô falando isso aqui? Porque foi a partir da exposição que eu percebi que eu de fato me tornei fluente. Antes eu tenho vídeos inclusive falando, oh, I don't know how to speak this language, I don't know English, so I'm just here talking about my day, talking about different subjects, but I don't know how to speak in a good way, I'm not fluent and all of that. Então eu não me considerava uma pessoa fluente. Apesar de eu falar comigo mesma, de eu ler em voz alta, de eu entender o que as pessoas falavam, eu não conseguia ver que eu era fluente. Então foi através do canal e através
através dos comentários que vocês fizeram, muito obrigada, que eu me tornei mais confiante no meu inglês. E tudo isso eu fiz para alcançar o nível C1 no inglês. Eu ainda não alcancei o nível C2. Todas as coisas que eu falei nesse vídeo, que eu fiz a imersão, que eu usei o input compreensível, que eu li em voz alta, eu tive contato muito com o inglês, eu conversei comigo mesma, eu fiz curso, fiz Duolingo e tudo mais, fez com que eu chegasse até o nível C1. Mas para ter um inglês incrível, eu quero muito chegar no nível C2, que inclusive alguns nativos do inglês ou do português, eles não conseguem alcançar esse nível de proficiência, porque ele exige um vocabulário acadêmico, ele é um pouquinho mais complexo. E eu estou estudando atualmente para alcançar esse nível. O que é que eu estou fazendo hoje em dia? Basicamente, eu estou lendo um livro clássico para obter esse tipo de vocabulário mais rebuscado. E também estou usando um livro de aprendizado, vou deixar na tela o nome, porque deixa eu ver se eu tento lembrar o nome dele, é Common Mistakes at Proficiency and How to Avoid Them. Eu acho que é esse. Eu comecei, inclusive, a fazer os módulos dele. Eu achei um livro muito bom e eu tô estudando dessa forma atualmente para alcançar o nível C2. Isso é algo que ainda está no processo, portanto eu pretendo trazer um vídeo falando exclusivamente sobre essa estratégia quando eu ver que ela de fato é efetiva. E foi assim que eu aprendi inglês sozinha, sem investir um centavo e sem estudar, pelo menos da forma tradicional. Eu espero de coração que a minha experiência tenha te ajudado e que você tenha conseguido marcar aqueles vídeos que vão te ajudar no seu processo, que você tenha identificado padrões no seu tipo de aprendizado, nas estratégias que você está usando e que você pode melhorar. E eu vou deixar aqui na tela um vídeo em que eu falo sobre como eu melhorei a minha conversação no inglês. Esse vídeo é extremamente valioso, então vale conferir ele agora. Eu te vejo no próximo e lembre-se, você é amado. Tchau!